Olá pessoal, boa noite. Pessoal que está ao vivo aí conosco, por favor, gostaria de ver aí no chat como é que está chegando o áudio, só para a gente saber aí, por favor, quem está aí conosco. Os colegas que estão participando, sejam todos bem-vindos. Então hoje começa aqui o nosso preparatório para o concurso da SUSEP, Polícia Civil. Sou o professor Diego Martinez. Hoje eu vou comentar um pouquinho aqui com vocês como vai ser o nosso preparatório, quais as perspectivas aí para esses concursos, algumas dicas de estudo e vamos começar também hoje já na nossa matéria aqui que é raciocínio lógico matemático. Então eu estou vendo ali os colegas que já estão dando um oi ali, o Mike, Rochelle, João Guilherme. Tá chegando bem o áudio aí, pessoal? Então, ótimo. Maurício, legal. Então, primeiramente, gostaria de agradecer aí a presença de todos nessa nossa aula inaugural, os nossos alunos e o pessoal que está, os convidados aí que estão participando da aula. Tia Concursos está propondo essa turma com um enfoque um pouco diferente, que é uma preparação para concurso antes do edital. A gente sempre defende essa tese que esses concursos, né, de alto nível, concursos bem concorridos, como é o da Polícia Civil, da SUSEP, é necessário, não tem outra forma, tem que estudar antes de sair o edital. São concursos que têm um conteúdo programático extenso, muita legislação, muita matéria. Se tu deixa para estudar só quando sai o edital, mal tu vai ter tempo de ver o conteúdo uma única vez, que dirá revisar, aprender mesmo, exercitar para sair bem na prova, tá? Então são concursos que têm um histórico de chamar bastante gente. Esse concurso da SUSEP é um grande exemplo disso. A informação que se tem, faltam ainda uns 300 que foram aprovados no último concurso, né? Fizeram um número mínimo de acertos, serem nomeados, e a perspectiva é enorme, a probabilidade é muito grande desses candidatos serem nomeados até setembro. O que vai acontecer é que todos os aprovados, a pessoa passou no concurso, entrou no cadastro, vão ser nomeados. É uma coisa muito importante, muito difícil de acontecer num concurso público. Então isso faz o concurso da SUSEP ser um concurso muito chamativo, muito concorrido, muita gente faz essa prova da SUSEP aí. Então, é importante, assim, em outras cidades, na capital, o pessoal já está se preparando há muito tempo. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre as perspectivas de nomeação, de novo concurso, etc., edital, né? Então o pessoal já está estudando há um bom tempo aí. Então quer dizer que nós não podemos perder tempo, nós temos que começar a preparação o mais rápido possível. O concurso criou um estúdio todo novo, tudo nova estrutura aqui, para as aulas serem um padrão de qualidade o melhor padrão de qualidade possível, e a gente vai entregar isso para vocês. Então, como é que vai funcionar esse curso aqui? Diferente de qualquer outro curso, aí não tem esse produto aí no mercado. O curso ele vai ser ao vivo, como a aula de hoje, então vocês vão poder aqui tirar a dúvida em tempo real, me fazer a pergunta. Eu estou acompanhando aqui o chat, estou visualizando quem está deixando a câmera aberta, fica à vontade. Quem quiser deixar a câmera aberta, eu acho legal, porque assim eu fico vendo a reação da pessoa. Quem quiser abrir o microfone e falar comigo, me fazer um questionamento, fazer uma pergunta, fique à vontade, abre o microfone, fala comigo que eu vou responder à medida do possível, né? Chat, tô olhando o chat ali, ó, cumprimentar a Thaís, o Iago, a Rochelle, o Maurício ali que já fizeram um comentário no chat, tô olhando ali em tempo real. Então as aulas serão ao vivo, e elas estão sendo gravadas nesse momento. A gente vai fazer uma edição, vai deixar a aula bem líquida, bem bonitinha. E amanhã, no dia seguinte, a gente coloca na nossa plataforma EAD. A gente sabe que muita gente aí que se matriculou no curso ainda não conseguiu entrar na plataforma lá, acessar a nossa plataforma. Não tem problema, hoje vai ser pelo link. A partir de amanhã, sim, aí manda um WhatsApp pra gente aqui que a gente ajuda ali para ver o detalhezinho por que não está conseguindo. Às vezes é o e-mail, uma letrinha do e-mail, mas até amanhã vocês vão conseguir entrar na plataforma sem problema. E todos os dias a gente coloca o link também no grupo do WhatsApp. Então ninguém vai perder a aula porque não conseguiu se conectar na plataforma. A gente coloca o link lá no grupo do WhatsApp, clica no link e vai estar na aula também. A gente sugere abaixar o link, abaixar os aplicativos do Zoom e do Meet, tá? A gente vai procurar seguir as aulas pelo Meet,
mas eventualmente pode ser que a gente tenha que usar uma aula no Zoom aí também. E lá na plataforma também tem o link, tá? Então a gente pede para baixar esses dois aplicativos aí para acompanhar a aula. Na nossa plataforma, no site do TIA, o que vai ter lá? Vai ter os vídeos, conforme a aula vai transcorrendo, a gente vai editando e colocando no dia seguinte, os PDFs e mais vários outros materiais, como simulado, a gente já colocou lá os editais dos últimos concursos, informações, tudo a gente vai colocar na plataforma lá, tá? Então todo o material didático lá. Mas a gente também manda pelo WhatsApp para os alunos, no grupo do WhatsApp também, tá? O segredo da plataforma é rever as aulas várias vezes. As nossas aulas são editadas no Vimeo, então o aluno tem uma possibilidade de acelerar o vídeo. Então ele assistiu a aula, lá no Vimeo tem um botãozinho, uma engrenagemzinha no canto inferior direito, se eu não me engano. Ele clica ali e ele consegue ver o vídeo acelerado, velocidade 2, 1,5 e tal. E aí então ele pode rever a aula, aquela aula que ele já viu, já domina, ele assiste aquela aula acelerado para ganhar tempo, tá legal? Beleza? Tá todo mundo aí entendendo? Muito bem, pessoal. Então aqui eu queria cumprimentar a Margot ali, nossa parceira, tô vendo a Margot ali. Muito obrigado pela participação aí, Margot. Então, pessoal, eu sou o professor Diego Martinez, sou um dos fundadores do TIA Concurso há mais ou menos 13, 14 anos. A gente vem preparando o pessoal para concurso público. Todas as áreas. Temos bastante destaque em concurso militar, carreira policial, concurso de banco. Temos aqui em Bagé um polo da Unicesumar e um polo da Rapcode. E somos também uma escola que em breve estaremos aí com o ensino médio, EJA, né, e ensino fundamental anos finais. Então o TIA Concurso tem uma história aí de mais de 10 anos, 12 anos, que a gente vem nessa luta aí de preparação para concurso e educação. Respiramos educação. Eu sou professor de matemática, raciocínio lógico, também dou aula de administração e contabilidade. O pessoal me conhece há muito tempo. Fui militar, fui sargento do Exército Brasileiro por 15 anos e 10 meses, quase 16 anos. Então eu comecei a minha vida em concursos públicos, bem novinho lá, com os meus 17 anos, eu resolvi fazer um concurso e buscar uma estabilidade e uma carreira. Escolhi a carreira do Exército, foi uma decisão muito acertada na minha vida, não me arrependo nunca disso e devo muito ao Exército. Então, passei na prova da ESA, graças a Deus, estudando para concurso, sem técnica, porque com 17 anos a gente não tem muita experiência. Então eu estudei naquela forma, força bruta, né? Estudava sem técnica, várias horas por dia, de qualquer jeito, né? Não sabia revisar direito, tinha algumas dificuldades, por exemplo, em história e geografia não era muito bom, mas eu aprendi bastante matemática e consegui ir muito bem na prova. Passei na ESA, voltei para minha cidade, aqui Bagé, que é sempre o meu objetivo, né? E aí eu fiz a faculdade de matemática. Entrei aqui na Urcamp, fiz a faculdade de matemática. Isso me formei, comecei a faculdade bem no meu primeiro ano. Eu passei na ESA em 2000, então em 2001 eu já retornei para Bagé. E em 2002, foi no meu ano de Lobinho, né, o primeiro ano de sargento lá, eu entrei na faculdade de matemática, 2002. Aí eu me formei lá por 2006, 2007. Mesmo antes de formado eu já dava aula, de tanto que eu gostava de matemática e de tanto que eu estudava. E de lá para cá tive a oportunidade e a honra de ajudar muita gente a passar em concurso, muita gente mesmo. Então a gente tem vários, inclusive professores aqui, agentes penitenciários da SUSEP, a gente tem policiais militares da brigada, sargentos do Exército, oficial do Exército, agente da PRF, bancos, todos os bancos a gente tem alunos aprovados e nessa turma aqui como professores a gente já vai ter colegas que foram nossos alunos aqui, nos orgulham muito, que são agentes penitenciários, vão nos ajudar a transmitir para vocês aí o conhecimento sobre as leis lá e legislação. Estou vendo aqui o professor Ezequiel também, nosso professor, amigão aqui, professor de LEP, né, que é a legislação mais importante aí para o concurso da SUSEP, e provavelmente aqui, a hora que o professor Ezequiel começar aí a falar com vocês, ele vai dar bastante dica aí sobre a perspectiva do concurso da SUSEP, tá? Mesma coisa na Polícia Civil, todas as carreiras, graças a Deus, a gente tem essa experiência. Então, contando um pouquinho da minha história aí para a gente começar
a falar do concurso da SUSEP. Depois que eu me formei em matemática, eu comecei a dar aula, tive a oportunidade, juntamente com a minha esposa, de tocar o TIE Concurso. Aí há mais de 10 anos a gente vem tocando. Inicialmente eu comecei como professor. Fiz faculdade de administração também, depois veio a Unicesumar, que é a melhor educação à distância do Brasil aqui, que a gente trabalha com faculdade aqui, graduação e pós-graduação. Terminei a faculdade, a terceira graduação em Ciências Econômicas aqui na Unicesumar, conosco, me formei e terminei esse ano a faculdade. Fiz várias especializações, eu tenho especialização em administração, em docência, em educação, várias especializações. Estou fazendo um mestrado, que é o ProfMat, que eu me orgulho muito, é o melhor mestrado em matemática em rede nacional, juntamente com o INPA. Em 2014, eu fiz um outro concurso para a Receita Estadual, Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, para o cargo de técnico tributário, primeiro concurso de nível superior, né? E consegui aprovação. Naquela época eram 100 vagas, eu fiquei em 6º colocado. Fui nomeado em 2016 na Secretaria da Fazenda do Estado e consegui vaga em Bagé. Fiquei muito bem classificado e como a minha cidade aqui pouca gente quer, consegui voltar para Bagé. Sou super feliz, já estou há 5 anos na Receita Estadual, já recebi 2 promoções, que é uma coisa que acontece aqui no Estado. Vocês que vão passar na Polícia Civil ou na SUSEP, vocês vão ver que as promoções podem ser rápidas, e isso é muito bom na SUSEP. O plano de carreira da SUSEP, o salário inicial até não é tão alto, é um bom salário, um ótimo salário, mas diferente de qualquer carreira, inclusive lá da Receita Estadual, as promoções oferecem uma vantagem remuneratória muito grande, o percentual é muito alto. Pô, da classe A para a classe B, o salário já dá um pulo de R$3.000. Eu fui promovido aqui, o meu salário aumentou R$300, o vencimento básico, né? R$300. Pô, na SUSEP aumenta R$3.000 uma promoção. Então, a carreira é muito boa, vale muito a pena. Depois a gente vai ter a oportunidade de falar muito sobre isso. Então, eu passei aí, fui nomeado em 2016 na Receita Estadual. Fico em Bagé, sempre em Bagé, graças a Deus. E tô aqui já, não sei quantas turmas eu já preparei, o último concurso da SUSEP aí, a galera passou em massa aqui de Bagé, do TIE Concursos, e Polícia Civil a mesma coisa. E eu gostaria muito de participar na aprovação de vocês. Agora sim, vai ter muita gente fala assim no grupo, quando a gente tá falando, vai começar a turma, preparação antes do edital, vai começar a turma Polícia Civil e Polícia... A primeira coisa que pergunto, tem edital aberto? Falou, não tem. Vai sair o edital? É propaganda enganosa? Pô, não tem nada de propaganda enganosa. Propaganda enganosa é se eu te vender um cursinho, quando sair o edital e tiver 3 meses para a prova, e eu te disser que tu vai conseguir aprender a matéria e tu vai passar. Aí é propaganda enganosa. Porque é impossível 3 meses, 2 meses antes da prova, que é o prazo médio em que sai um edital e vem o concurso, tu conseguir ter uma preparação a contento. É impossível, tu não vai nem ver o conteúdo. Nós vamos jogar o conteúdo por cima e tu vai ter que, sei lá o que tu vai fazer, tu não tem tempo de ver. Né? Se tu pegar o nosso curso aqui, que tem 4 meses de duração, 320 horas aula, 320 horas aulas é 4 meses de duração, certo? Se sair o edital, tu não consegue ver o curso, porque o curso tem 4 meses, aula todos os dias. Como é que tu vai ver em 3 meses? Quando o edital sai com 3 meses de antecedência. Às vezes, já vi acontecer concursos, saiu o edital, a prova 1 mês. Já vi até 20 dias a prova. Não tem uma lei que regule isso especificamente, é 3 meses. Geralmente é 3 meses, 2 meses e meio, mas não pode sair até menos. E aí seria uma propaganda enganosa. O curso nosso tem 320 horas aula, 4 meses. Imagina, o curso da ESA, por exemplo, tem 7 meses compactado em horas aulas dentro do curso. Tu não consegue ver, não dá. Não vence o conteúdo. Aí que é esse o problema. Tá? Então, a preparação com antecedência, antes do edital, nos tempos modernos, em que a concorrência está lá nas alturas, não tem candidato bobo mais, o acesso à informação é muito fácil. Tu consegue informar. Então não tem candidato mal preparado. Só aquele que não... Tem uma grande quantidade? Tem, mas cada vez mais gente bem preparada. Então tu é obrigado a se preparar antes de sair o edital. É o mínimo, o mínimo. Lá em Porto Alegre, na capital, as pessoas já estão estudando há muito tempo, desde o início do ano. E o que é mais importante? Então vou falar aqui um pouquinho da SUSEP.
Nós temos um aluno, um ex-aluno nosso, amigão nosso aqui, que é jornalista, que é o Maurício Campos. Ele entrevistou o secretário e a gente tem um vídeo dele. Ele mandou pra gente, a gente vai colocar no grupo do WhatsApp. Vou pedir pra Aline tá me assistindo. Faz favor, Aline, coloca o link da entrevista do Maurício com o secretário de segurança que falou sobre o concurso da SUSEP. O Maurício está aprovado, ele passou no concurso, foi nosso aluno, e ele, como jornalista, entrevistou o secretário, e o secretário falou detalhes importantíssimos. Isso faz tempo, as coisas já até mudaram, já até se confirmou mais coisas. E o secretário falando, e a Aline vai colocar no grupo do WhatsApp para vocês olharem, que a perspectiva é enorme de chamar todos os aprovados, os 300 que faltam. Ao todo, já tem 1.300 nomeados do último concurso e vão ser praticamente todos aprovados serão nomeados. E provavelmente já tem um processo, um PROA. PROA, quem trabalha no Estado sabe, é o sistema de processo eletrônico, tratando do novo concurso público, porque há uma grande possibilidade, todo mundo está acreditando, né, já foi até dentro lá da SUSEP, já estão falando, que esse concurso deve sair no início do ano que vem as nomeações mesmo. O edital pode sair no final deste ano já, um novo concurso. Então, no início do ano, nova turma já de formação. Então, se o edital vai sair no fim do ano, e a prova no início do ano, a preparação é agora a hora, é agora. Tem que começar agora, não há tempo. Aqui a Aline me colocou alguns detalhes, deixa eu ver aqui. Aquela lei de Murphy aconteceu, né? Meu celular não quer ligar, a lei de Murphy, mas tranquilo, sem problema nenhum, eu sei. Eu me lembro aqui. Sobre exatamente quando é que vai expirar o último concurso, tá? Mas o último concurso expira esse ano, em setembro, termina a validade do último concurso da SUSEP, tá? Então, esse ano expira um novo concurso. Então, a SUSEP já está trabalhando para um novo edital para que a prova saia no início do ano que vem, tá? Janeiro, fevereiro, a prova. E março, talvez, já a formação dos novos agentes penitenciários. Tem para nível médio, que é o agente penitenciário administrativo, e para nível superior, que é o agente penitenciário propriamente dito, tá? As remunerações são perto ali, o administrativo é 4.500 mais ou menos a remuneração bruta e o agente é 5.500, mas tem algumas vantagens, pode fazer umas horas extras, pode ganhar um pouco mais até. A primeira promoção, o salário já vai para 8.000 da classe B, são 5 classes, classe A, B, C, D e E. E a última lá na classe A, B, C, D e E, né? E lá na última, na classe E, o salário do agente penitenciário chega a 15.000 bruto. 15.000 bruto. Então, qualquer carreira, vocês não vão encontrar isso em outra carreira, essa progressão aí, quase que em progressão geométrica, né? Então, geralmente as progressões são pequenas vantagens remuneratórias. Na SUSEP não, na SUSEP são grandes saltos remuneratórios. Então, muita gente vai chegar na classe E lá tem duas formas de promoção, antiguidade e merecimento. Então, à medida que tu tem uma pontuação boa na codificação do mérito, é um bom servidor, faz cursos, aperfeiçoamento, etc., tu tem mais chance de ser promovido por merecimento. Se não, a promoção se dá por antiguidade, por tempo de serviço no mesmo posto, etc., como acontece nas outras carreiras. Então eu acho que, assim, que quem está pensando na polícia, na SUSEP ou na Polícia Civil, a hora é agora. Uma outra coisa assim, importantíssima, assim, que vale muito a pena estudar agora, para essas duas carreiras, é que o edital tem muita intersecção. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, da minha disciplina de raciocínio lógico, a intersecção, o que tem em comum estudando para a Polícia Civil e para a SUSEP. 80% da disciplina é comum, e a gente não sabe, saindo um novo edital, pode ser que seja 100% igual. E a gente também não sabe, estudar só pelo último edital também não é garantido. Geralmente tem alterações. Então quem está estudando, abraça essa disciplina, estuda essas matérias, que vai estar bem preparado para os dois concursos. Então olha aqui, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, da raciocínio lógico. Esse aqui é o programa da Polícia Civil. Olha o que cai. Proposições lógicas, simples, composta, implicação, equivalência, etc. Tautologia. Depois cai análise combinatória, raciocínio multiplicativo, combinação, arranjo, permutação, progressões aritméticas e progressões geométricas. Esse aqui, então, é o edital, o conteúdo programático e raciocínio lógico da Polícia Civil.
Do último concurso, tá? Do último concurso. E esse aqui, o da SUSEP. Então, olha aqui, ó. O que está em preto é igual. Tudo igual. Tudo igual. Aqui embaixo também, igual. Isso aqui cai nos dois concursos. O que tinha de diferente a mais no edital da SUSEP? Que vai sair o concurso antes. Como o concurso deve sair antes? Muito provavelmente. Por quê? Porque o da Polícia Civil, o prazo de validade é mais longo, né? Tem mais prazo de validade o concurso da Polícia Civil. Então, o da SUSEP deve sair antes. E a carência também para o número de vagas é bem maior. Tem vários presídios novos aí que vai precisar de servidor. Então, eu ouvi falar, assim, claro, já ouvi falar em torno de 2.000 vagas e tal. Não posso garantir, mas já se ouviu falar. Depois o professor Ezequiel aí pode comentar para mim aí se ele tem alguma perspectiva, alguma ideia, assim, o que estão falando da SUSEP ali. Ele pode comentar aí. E olha só. Então, como o concurso da SUSEP é antes, cara, estuda todas essas disciplinas, estuda isso aqui a mais, isso aqui é um pouco de coisa. Parece um monte esse que está em vermelho. Esse que está em vermelho tem só na SUSEP e não tem no último edital da Polícia Civil. Mas não é muita coisa, não é. É matemática básica, ó, regra de 3, porcentagem, sistema métrico decimal, equações do primeiro grau, juros, taxas proporcionais, estatística, não é muita coisa. Vale a pena encarar tudo isso aqui, se preparar muito bem. Daqui a pouco sai o edital da Polícia Civil ou outro edital na mesma linha. Essas matérias são sempre muito bem aproveitáveis. Como é que a gente vai ministrar isso aqui no curso? Eu vou ministrar o que está em preto, que contempla as duas carreiras. Isso que está em vermelho, que é a matemática mesmo, a gente vai trabalhar como disciplina de matemática, tá? Embora esteja no conteúdo programático de raciocínio lógico. Quem vai ministrar é o professor Michel Vargas, aqui nosso professor do cursinho. E eu vou trabalhar o que está em preto, tá? Com vocês começando hoje. Tá legal, pessoal? Uma coisa que eu queria dizer para vocês é que eu gosto, preciso e acho que é muito importante vocês participarem. Então, assim, ó, fica à vontade, tô olhando aqui para acompanhar o que vocês estão me dizendo. No chat, a Aline já colocou ali, ó, o link no próprio chat da aula, né? E eu acho que aquela ali é a entrevista do Maurício, do nosso aluno, com o secretário, falando dessas perspectivas. Ele nos mandou mais um monte de informações também, áudios e tal, de pessoal que está fazendo o curso de formação lá, sobre a perspectiva do novo concurso, que é bem grande. E a Aline já colocou ali. Então eu peço a vocês assim, ó, quer fazer uma pergunta? Adoraria, abre o microfone e pode fazer a pergunta. Ninguém vai ver quem é, não tem pergunta idiota. Fala comigo, né? Quer dar um oi aí, pode falar. Quer fazer uma pergunta no chat, tá com vergonha? Olha lá, a Neide. Fala, Neide. Pô, a Neide é fera pra caramba, e a Neide deu na trave no último concurso, bem pertinho. Né? A Neide falta um detalhezinho de nada, eu tenho certeza absoluta, aposto na Neide, que a Neide vai destruir esse concurso esse ano, se Deus quiser. Opa, fala, minha querida. Um prazer. Eu queria falar aí pro pessoal que tá entrando aí, ó, pra não desistir mesmo, viu? Pra quem não sabe, eu tive um bebê, né? E eu tava estudando, amamentando e construindo uma casa ao mesmo tempo. E dei na trave estudando pouco, só assistindo às aulas, sem papirar pra valer. E sei que faltou muito pouquinho pra mim chegar lá. Então, assim, ó, pro pessoal que tá começando, todo mundo sabe que eu trabalho no comércio, né? Ainda bem que meu chefe não tá nessa ligação. Mas ficar 12 horas de pé, é muito cansativo, gente. E o concurso da SUSEP é um sonho de qualquer pessoa aí que gosta de trabalhar na área de segurança, que eu acho show, né? Não é só pelo salário, e sim pela qualidade de vida que te proporciona. Então eu acho que assim, ó, estudar, botar na mente, começar com o tempo, porque para mim sempre que faltou, eu acho era pegar antes do edital, né? Eu só estudava quando abriu o edital. E não deu muito certo, faltou pouco, mas é colocar a cara a tapa, porque a gente tem um grupo de professores muito bem preparado. Eu sempre digo, né, a LEP é uma coisa que eu só entendo quando o Ezequiel explica. Português, não sei nada se não é o Harrison. E assim, matemática, né, nem falar, que é meu dodói, né. Então esse ano eu vou me dedicar muito, muito mesmo. Eu não sei de onde eu vou tirar tempo, mas eu vou arrumar tempo para estudar. E aí, então, assim, ó, só para dar um oi pra galera aí e dizer assim, ó, bora papirar que com o tempo a gente chega lá. Quem chega lá não é mais inteligente do que a gente, é um pouco mais esforçado só. Aí a gente tem que se dedicar sem se esforçar bastante, viu?
E agora não tem mais Nenê, viu, Martinez? A fábrica fechou. Agora é eu que tenho. Agora é É. comigo, eu que tô com o Nenê agora. Muito obrigado, Neide. Valeu mesmo, hein? A Neide é um exemplo de pessoa aí, como guerreira, batalhadora, mãe e tal. Pô, eu gosto muito da Neide. Professor Ezequiel, quer dar uma palavra aí, Ezequiel? O que tu acha? Dá uma palavra pra galera aí, aproveitar aí que tá por aí, Ezequiel. Pra ver se eu não menti alguma coisa aí da SUSEP. Tem alguma perspectiva? Boa noite a todos. Eu estou de serviço aqui, né? Então, rapidamente, só destacando aí que realmente o nosso concurso sempre traz uma expectativa assim, muito grande, porque é uma carreira, eu posso dizer para vocês, tranquila. Tá? Eu sou antigo já, né? Todos sabem já que eu estou na última classe há muitos anos já, estou só esperando para ir embora. Mas a gente no Tia Concurso trabalha assim, ó, para ajudar e faz questão que todos possam chegar aqui e estejam junto conosco aqui nessa carreira aqui, que é tranquila. E tudo isso que tu falou, eu corroboro, né? Tu sabe que tem que estudar já com antecedência, previamente, se organizar, tá? Não esperar edital, porque isso não vai ter resultado, tá? Então, assim, eu estou de serviço aqui, os colegas saíram na viatura ali, fiquei aqui só para fazer essa participação aqui, dar um incentivo para a rapaziada ali, para as meninas, tudo isso. As meninas, hoje em dia, assim, ó, não se assustem, o serviço é igual para todo mundo é tratado da mesma forma, tá? E a gente vai trabalhar para trazer todos para junto de nós. Tá? Obrigado, boa noite, Martinez, aí, bom trabalho. Cara, muito obrigado, hein? Pô, cara de serviço, muito obrigado, valeu mesmo, Ezequiel. Tem outras coisas também da carreira, porte de arma. Pô, carreira é muito interessante. Agora, os agentes penitenciários fazem parte da polícia penal, um status aí interessante da carreira. Então, a SUSEP é uma das carreiras que teve maior upgrade nos últimos tempos aí. Martinez, o Gustavo tá aí também. Pode comentar um pouco. Opa, Gustavo, tá por aí? Quer dar uma palavrinha com o pessoal? Gustavo é do último concurso aí, nosso querido aluno, amigo nosso. Excelente agente penitenciário. Tá por aí, Gustavo? Se o Gustavo puder aí participar aí conosco, dar uma palavra com o pessoal, o Gustavo também vai trabalhar com a gente aqui. Tá por aí, Gustavo? Tô mentindo alguma coisa? Gustavo entrou agora. Vê se tu consegue falar com ele aí, me avisa quando ele puder. Quando ele puder. Então eu tava falando, pessoal, que a carreira da SUSEP, pô, o servidor tem direito a porte de arma, o agente administrativo também tem, mas parece que ele tem que fazer uma prova à parte, né, para conseguir o porte de arma. Já o agente, a carteira funcional dele já tem o direito ao porte de arma, é uma coisa interessante. Não vi carreiras assim que tenham tido upgrade tão expressivo nos últimos anos quanto a SUSEP. Então eu acho assim, vale a pena. O pessoal que está entrando no mundo dos concursos aí, olha, dizer que é um cara bem novo e já está na classe E aí, no generalato da carreira, né? Então eu acho que remuneratoriamente falando, estabilidade, a possibilidade de ficar com a família, o tempo que tu tem, trabalha um dia, folga, não sei como é que tá, pois os guris vão falar aí, mas folga acho que 3 dias, tem formas de carreira diferentes aí, depende onde tu trabalha, tu consegue antecipar os serviços. Ali o Gustavo tá ali, ó, se o Gustavo puder aí dar uma palavra conosco aí, Gustavo, como é que tá, Gustavo? Boa noite, pessoal, estão me ouvindo? Me escutando? Opa, show, tá 100% aí teu áudio, cara. Perfeito. Boa noite a todos aí, é o que o Martinez falou, a carreira é excelente, faço parte do quadro funcional, sou um apaixonado pelo que faço, a SUSEP para mim, Martinez, a Aline, o pessoal do Concurso sabe, foi por um amor inexplicável e esse amor a gente tem até hoje. Então, eu digo a todos que vale muito a pena, o esforço ele é recompensado, a cada esforço, a cada madrugada de estudo para quem é concurseiro e ama estudar, vale a pena.
E a carreira, Gustavo, como é que é o esquema aí, cara? Como é que funciona aí a promoção? E agora vai ter uma promoção daqui a pouco, né? A remuneração começa em 5.500 e vai até 15 mil, é isso aí mesmo? Porte de arma, como é que é? É assim mesmo? Como é que é a jornada de trabalho? Como é que o cara trabalha aí? Trabalha um dia? Como é que é o revezamento, o plantão? Como é que funciona? A escala é excelente, pessoal. É uma escala de 24 horas por 93. Temos o porte de arma funcional em todo o território brasileiro. Tivemos uma modificação na lei que está sendo regulamentada, inclusive, aqui no nosso estado, que é a Polícia Penal. Antigamente éramos agentes penitenciários, atualmente está sendo migrado para a Polícia Penal. Então é mais um reforço na carreira, algo muito significativo e reconhecedor. Beleza, cara. Obrigado. Então eu não menti nada, tudo que eu falei é verdade. Valeu, Gustavo. Muito obrigado aí pela participação. Então era isso aí, pessoal. Eu quero que vocês participem. Eu já vi ali os colegas dizendo que vão perguntar. Ótimo. É isso aí mesmo. A gente quer a participação de todos, tá? Pode perguntar no microfone, pode perguntar no chat. Fica a critério de cada um, tá bom? Então a gente vai estar aqui no estúdio. A gente montou um estúdio novo, vai estar revezando entre quadro branco, essa tecnologia nova aqui, TV digital, etc. E conforme ali o perfil do professor, ele vai estar usando esses materiais, mas vai atender todos da melhor maneira possível. Mudamos um pouco até turmas. A gente tem turmas semi-presenciais aqui, onde a gente tem alunos no presencial e alunos EAD, mas a gente resolveu fazer essa turma para a SUSEP desta forma, para entregar a melhor qualidade possível. Então vocês vão ver, com a edição, a aula que vai subir a plataforma amanhã, a qualidade da iluminação, de áudio, de tecnologia, vai ser muito melhor do que tudo que a gente já tem feito até agora. Então esse é o objetivo dessa nova turma, entregar um material de muito melhor qualidade, sempre nos aperfeiçoando de tudo que a gente já fez até agora, tá? Então, com tempo para ministrar bem os conteúdos, aprofundar bem, não ter aquela revisão rápida, aquele sufoco de vencer os conteúdos. Vamos dar um exemplo. A gente teve agora uma turma da Polícia Federal, 2 meses de preparação até o edital. Eu dei matéria de contabilidade, eu dei a contabilidade inteira, resumida. É muita aula, muita matéria em pouco tempo. Então agora não, a gente quer entregar um curso com calma, revisão, exercício, simulado, para que vocês se preparem mesmo da melhor maneira possível. Estudando, prestando atenção na aula, revisando em casa. Estudando, revendo a aula, fazendo exercícios, ciclicamente, sempre retornando o conteúdo aí. Uma coisa que eu tenho feito na minha vida é estudar, então eu sei como é que funciona. Uma coisa é tu parar na aula, prestar atenção no que o professor está dizendo e entender a matéria. Isso é uma coisa que a gente vai se esforçar para fazer o melhor possível. Outra coisa é tu apreender aquela matéria, guardar aquela matéria para ti, se apropriar daquela matéria e daqui a 3, 4 meses tu está com ela em dia. Isso é mais difícil, isso exige muito de vocês, estudo em casa, revisão, assistir periodicamente aquela aula ou ler aquele material ou rever os resumos. Isso tem que ser feito ciclicamente. Só assistir uma aula, por melhor que seja o professor, por mais clara que seja a comunicação, por mais fácil que seja a matéria, não é suficiente, pessoal. Não é, porque daqui a 3 meses, em meio a tanto conhecimento que vocês vão ter estudado de novo por cima disso que vocês estão vendo agora, por exemplo, muito facilmente vocês caem num pega-ratão, muito facilmente vocês esquecem. Então precisa revisão, precisa estudar periodicamente e ciclicamente, voltar aos conteúdos. E isso exige tempo, preparação. Certo? A gente aprende isso com a experiência, mas vocês têm os exemplos aí que vocês já ouviram. Ouçam bem o que os professores vão dizer, que a gente vai tentar levá-los para o melhor caminho possível. Quanto à minha matéria, raciocínio lógico. Isso tudo que eu mostrei para vocês, está nesse edital e nesse aqui, ó. É isso aqui que eu vou dar para vocês por enquanto. Começando por aqui, ó. Isso aqui é o que caiu, é o 100% da Polícia Civil e 80% da SUSEP. Pessoal, isso aqui eu garanto, se tu estudar direitinho, fizer os exercícios que eu estou falando,
ler o que eu estou dizendo, me perguntar ali, fizer questionamento, eu garanto que em 4 meses, 3 meses, tu vai estar muito bem preparado. Tu não erra isso aqui. Não erra. As questões são muito fáceis. Eu já botei questões aqui da SUSEP, da Polícia Civil. O último concurso da SUSEP, a banca foi a La Salle. E o penúltimo foi a Fundatec. E o último da Civil foi a Fundatec. Então, SUSEP foi a La Salle e o penúltimo Fundatec. Polícia Civil, o último foi a Fundatec. Então, Fundatec é a banca aí que tem mais questões da Polícia Civil e SUSEP dos últimos concursos. Vocês vão ver que as questões são muito fáceis, muito tranquilas. Raciocínio lógico dá para gabaritar. E tem muita gente que não é agente penitenciário por uma questão de raciocínio lógico. Uma questão, e uma questão fácil. Se tivesse estudado com mais antecedência, eu duvido que não tivesse passado. Duvido. Raciocínio lógico, eu digo que é uma das matérias mais tranquilas, com tempo, estudar com tempo. E que mais tirou gente do concurso. É um contrassenso isso, né? Eu acho uma matéria tranquila e sei que os alunos que acham difícil, com o tempo conseguem bem, conseguem. Tem gente assim, é um pavor, mas em pouco tempo tu consegue bem na prova. E foi a disciplina que mais tirou candidatos dos últimos concursos. Então, pessoal, vocês têm tudo para conseguir dessa vez. Vai dar. Tenham fé, força e vontade que vai dar. Vamos ver o que a nossa querida Renata, nossa amiga, está colocando ali também. Renata, excelente amiga nossa aí, ex-aluna, né? Novamente aí conosco. O que ela botou lá? Estou aqui de volta para passar em mais um concurso. Ela passou agora recentemente na prefeitura, né? Passei no último concurso da prefeitura, graças ao Tia Concurso, e agora retorno com mais tranquilidade para focar no meu sonho, que é a SUSEP. A Renata, assim como a Neide, que eu dei o exemplo das duas guerreiras batalhadoras ali, puderam na trave no último concurso da SUSEP por muito pouco. Elas foram colegas aí do pessoal que passou no último concurso aqui, né? Do Gustavo, que falou ali agora. E elas deram na trave, por muito pouco detalhe ali, não conseguiram aprovação. Mas agora vai dar certo. E a Renata passou agora no concurso da prefeitura. Grande colega aí, grande Renata. Agora ela vai conseguir passar na SUSEP com certeza. Muito bem. É isso aí então, pessoal. Beleza? Obrigado aí pela participação, pelo compartilhamento aí da experiência aí da Renata. Bom, pessoal, então olha só. Feito então aí as considerações iniciais, feito essa introdução, se alguém tiver dúvida, a gente está aí no grupo do WhatsApp, pode me chamar, vocês têm aí o link dos professores, contato, pode me chamar, falar comigo, estou aí para responder vocês. Ó, domingo que vem prova da DPEM também, ali o Mike lembrando, excelente, isso aí. Bom, então, eu começar aqui com uma ideia de sala de aula invertida, né? Qual é a ideia de sala de aula invertida? Vamos começar a nossa disciplina. Apresento uma questão e a partir da questão eu vou falar com vocês como resolver essa questão aí do último concurso, do penúltimo concurso aí da SUSEP, do concurso de 2014 da banca Fundatec. Então, conceito aí sala de aula invertida, né? Apresento a questão para vocês e a partir dela a gente vai estudando. Então, olha o que caiu. Bem no início da matéria, eu sempre começo por aqui e já cai. Eu começo por aqui e já cai uma questão, que é o que é proposição lógica. Então a primeira coisa que a gente tem que saber de raciocínio lógico é o conceito de proposição lógica. E olha, caiu na prova da Fundatec. Então a questão foi assim, ó. Olha aqui como é que foi a questão, ó. A questão foi assim. Sejam dadas as proposições a seguir. 1, 2, 3 e 4. E aí a questão pergunta assim, ó. A questão pergunta assim. Quais delas são proposições lógicas? Quais delas? Só a 1? Só a 3? Né? 1 e 3? 2 e 4? Isso aqui é uma característica da Fundatec. Usar esse tipo de perguntinha assim, ó. Quais os itens estão certos? Isso aqui é uma coisa que a Fundatec faz bastante. Então a gente tem que olhar essas frases e saber se é uma proposição ou se não é. E é isso que a gente já vai começar vendo hoje, na aula de hoje. Depois a gente vai voltar nessa questão e vai resolver isso tranquilamente. Será que isso aqui, ó, 3x menos 6 menor ou igual a 9 é uma proposição lógica? Será que 4 mais 5 igual a 8 é? Ou não? O 3, o lucro da empresa cresceu apenas 2% em 2003. E 4, 2 é um número primo que é par. Quais delas são proposições e quais delas não são? Então esse é
o nosso objeto número 1 de estudo. É por aí que a gente vai começar. Então vamos lá. O que nós vamos começar a falar hoje, então, aqui, é o conceito de proposição lógica. Proposição lógica. O que é uma proposição lógica, pessoal? Então eu vou dizer para vocês e vocês já guardem aí na mente. Olha no PDF, abre o nosso PDF e a nossa apostila. Pessoal, o que é uma proposição lógica? Então eu vou escrever aqui para vocês, ó. Proposição lógica é uma sentença declarativa que possui um único valor lógico, que tem um único valor lógico. Isso é uma proposição lógica. Valor lógico. Tá? Então isso aqui é uma proposição lógica. Uma sentença declarativa que possui um único valor lógico. Parece bobinho esse conceito, mas ele é importante. O que é o valor lógico? O valor lógico, ele é a verdade para as proposições que são verdadeiras ou a falsidade para as proposições que são falsas. Então vamos pegar um exemplinho bem pequenininho aqui, ó. 2 é maior que 1. Isso é uma sentença declarativa. Estou declarando algo. Ó, 2 é maior que 1. É uma declaração. Estou declarando algo em relação ao número 2. Estou dizendo, ele é maior que 1. Isso, matematicamente falando, tem um valor lógico de verdade. Se vocês olharem lá na matemática, princípio de contagem, vocês vão ver que 2 é maior que 1. Por outro lado, existem as proposições que a gente pode dizer assim, ó, 2 é maior que 3. Isso é uma proposição lógica também, ó, 2 é maior que 3 é uma proposição lógica, porém não é verdadeira, porque 2 não é maior que 3, 2 é menor que 3. Então, nesse caso, a sentença é falsa, a proposição lógica é falsa. Muito bem, mas que mais que tem que ficar desse conceito aqui, então? Então eu falei lá que proposição lógica é uma sentença declarativa que tem um único valor lógico. Declarativo tem que ficar. Por quê? Porque tem sentenças que não são declarativas. Tem sentenças que são, por exemplo, interrogativas. É uma pergunta. Por exemplo, se eu dissesse 2 é maior que 1, a mesma frase, só que com ponto de interrogação. 2 é maior que 1, aí não é uma declaração, é uma interrogação, uma pergunta. Aí não é proposição, porque não tem valor lógico. Para ser proposição, tem que ser declarativo e tem que ter um único valor lógico. Tem que ter as duas coisas. Declarar algo e tem que ter um único valor lógico. Então, quando tu declara algo que não tem um único valor lógico, né, ou não tem valor lógico, não é proposição. E quando tu não declara, tu faz uma pergunta, por exemplo, também não é proposição. Ok? Então tem que declarar algo e tem que ter um único valor lógico. Beleza. Dá exemplos de frases que não são proposição. Não são. Então vou botar aqui, ó. Não são proposições. Não são, tá? Então eu vou botar aqui exemplos de frases que não são proposições. Primeiro exemplo, não é perguntas, interrogação, ó. Se tiver um ponto de interrogação, tu pode excluir que aquilo não é uma pergunta, não é uma proposição lógica. Por quê? Porque perguntas não têm valor lógico. Se tu me faz uma pergunta assim, quando que sai o edital da SUSEP? Qualquer resposta. A pergunta em si não é nem verdadeira nem falsa. A pergunta não tem valor lógico. A resposta que eu vou te dar, aí sim, a resposta é uma declaração. Aí sim, a resposta pode ser verdadeira ou falsa. Se eu te disser, o edital sai em setembro, pode ser verdadeiro, pode ser falso. Aí é uma proposição. Agora, quando tu faz a pergunta, não. Interrogação não é proposição lógica.
Que mais que não é proposição lógica? Quando tu encontrar uma frase no imperativo. Imperativo. Uma frase no imperativo. Quem é que sabe o que é imperativo aí? Imperativo. Alguém escreve no chat. Um exemplo de uma frase no imperativo. Tá lá no material de vocês. Frase no imperativo. O que é imperativo? É uma... O que é a palavrinha-chave aqui? Alguém bota aí no chat. O que é imperativo? É uma ordem. Então, se tu ver escrita uma frase em que tem um verbo dando ordem, pedido, exigência, por exemplo, estude antes de sair do edital. Antes de sair o edital, ponto. Estude antes de sair o edital. Uma ordem não é proposição lógica. Porque ordem não tem valor lógico. Tá? Ordem não é uma declaração, é uma frase, uma sentença imperativa. Então, não é proposição lógica. Outro colega lá colocou a Cristiane Pimentel, indica a ordem, o Iago botou ordem, perfeito. Isso aí, então, não é proposição lógica. Outra coisa que não é proposição lógica. Ó, uma sentença exclamativa. Sentença exclamativa. Quando é interrogação, ó, tem o ponto de interrogação na frase lá, já denuncia que não é proposição lógica. Quando é imperativo, tem um verbo no imperativo. O que é o imperativo? É um modo da língua portuguesa, né? A língua portuguesa tem um modo indicativo, subjuntivo e imperativo. O imperativo é caracterizado por verbos que exprimem ordem, né? Faça isso, estude assim, não leve tal coisa, não use drogas, papapá, papapá. Essas frases assim são imperativas, não são proposições. Interrogação, o que denuncia é o ponto de interrogação. E exclamativo, o que denuncia no concurso, que tu sabe aquilo ali não é proposição lógica, são os pontos de exclamação mesmo, tá? E por que exclamação não é uma proposição lógica? Porque não é uma sentença declarativa. É uma sentença que exprime um certo sentimento, uma certa impressão, aquilo que a pessoa sente em relação a determinada coisa. Por exemplo, se alguém escrever aí no chat, que aula bem ruim, e colocar um ponto de exclamação, não vou dizer que é verdadeiro nem falso, porque não é nem verdadeiro nem falso. Isso não é uma proposição lógica. Ela pode até alguém concordar com ela porque se sente em relação à aula da mesma maneira que ela, mas isso não é uma verdade. Isso não é uma falsidade. Isso é um sentimento, é uma exclamação em relação à aula. É o ponto da exclamação que vai denunciar se é proposição ou não nesse sentido, de exclamação. Tá? Porque isso é uma opinião. Que aula, que quadro bem lindo, que dia maravilhoso, que professor bem interessante, essa matéria, obviamente, né? A matéria interessante, que disciplina agradável, ou coisas do gênero em que no concurso vai ser muito claro, vai ser um ponto de exclamação que vai denunciar que aquela sentença, porque tudo é sentença, ó. Sentença tem verbo, sentido completo é sentença, verbo, sentido completo é sentença, mas nem todas são proposições. Para ser proposição não pode ser interrogação, não pode ser imperativo, não pode ser exclamativo. Tem mais coisa aqui que não pode. Tem mais coisa que não pode. O que não pode aí? Outro tipo de frase que não pode. Frases optativas, pessoal. Optativas. Optativas. Frases optativas. Essas aqui, como é que a gente identifica elas? Optativas. É quem sabe? A palavrinha aqui para me ajudar a identificar na prova que não é proposição porque é uma frase, uma sentença optativa. Alguém colocaria aí no chat o que vocês acham que é? Optativa. Alguém, por favor. Alguém sabe? Pode falar. É um desejo, exatamente. É um desejo. Então, quando alguém exprime um desejo, dá um exemplo aí, professor. Quando tu diz para alguém assim, tenha uma excelente prova. Feliz ano novo. Que este ano tu realize todos os teus desejos. Se Deus quiser, vão todos serem nomeados no concurso. Amém. Tudo isso é uma sentença
optativa e nenhuma sentença optativa é proposição lógica, porque não declara nada. Para ser uma proposição tem que declarar. Muito bem. Ok? Que mais que não é proposição aqui? Que mais? Quem sabe? Desejo lá, o colega botou lá, o Iago botou um desejo. O Iago tá estudando, hein, tá? Afinado. Bom, outro tipo de frase ou expressão ou sentença que não é proposição é o quê? Expressões, pessoal. Opa, mas o que é uma expressão? O que é uma expressão? Expressão é quando não tem verbo. Expressão é quando não tem verbo. Há uma diferença entre expressão e sentença. Sentença tem verbo e sentido completo. E expressão é quando não tem verbo e não tem sentido completo, porque não tem verbo. Vamos botar aqui então, para decorar. Ó. Expressão não tem verbo. Dá um exemplo aí de uma expressão. A Eneida Bastos colocou assim, proposição é igual a afirmação? Sim, só que precisa mais coisa aí nesse teu afirmação. O afirmação serve como sinônimo de declaração. Isso. Então tu pode dizer assim, proposição é uma sentença declarativa. Sentença declarativa é uma afirmação, mas precisa mais coisa, tá? Afirmação que tem um único valor lógico. Tá bom? Deixar o teu conceito mais completo, é uma afirmação com um único que tem valor lógico, tem sentido completo. Mas é verdade, sentença, proposição lógica, que é uma sentença declarativa, é também uma afirmação. Outra palavra que vocês vão encontrar nos livros de lógica no lugar de sentença declarativa, pode aparecer assim, nos livros de lógica. Sentença declarativa, eu acho o melhor conceito para te estudar, porque aí tu faz oposição a esses, Sentença declarativa não é interrogativa, não é imperativa, não é exclamativa, não é optativa e não é expressão. Eu prefiro esse porque aí tu faz oposição a esse. Mas vocês vão encontrar nos livros de lógica proposição como uma afirmação com sentido completo e único valor lógico, tá certo? Outro que vocês vão encontrar é oração, também, oração com sentido completo e um único valor lógico, também. Por quê? Porque oração quer dizer que tem verbo, não existe oração sem verbo, e com sentido completo e com valor lógico, fecha o conceito de proposição lógica, tá? Quero exemplos de expressão que não tem verbo, que não é proposição. Alguém poderia botar aí, pode botar no chat, pode abrir e falar no áudio também, se alguém puder. Alguém tem algum exemplo aí do que é uma expressão? Iago, Aline, pessoal aí, bota aí um exemplo. Tem na apostila também, né? Senão eu vou ter que colocar aqui exemplos de expressão. Por exemplo, se tu colocar só assim, vamos botar aqui, 2, não, amarelo não dá, né? Se tu botar assim, 2 mais 2. Só assim. A Eneira botou 2 mais 4. Ótimo. 2 mais 2, tá faltando alguma coisa. Tu não dá um verdadeiro ou falso para 2 mais 2. Tá faltando algo. 2 mais 2. Alguém vai ter que dizer assim. 2 mais 2 é o quê? É maior que 5? É igual a 4? 2 mais 2 é número par? É primo? Precisa de um verbo para fechar o raciocínio e tu ter um valor lógico. Porque só 2 mais 2 ou 2 mais 4, como a Eneida colocou ali, não tem sentido completo, é só uma expressão. E aí não tem valor lógico, tá? Dá um print nessa tela, copia isso aí, tá na apostila, que eu vou usar outra tela aqui, porque eu vou dar outro exemplo da expressão que não é proposição. Se tu botar assim, o gato e o rato. Mesmo com ponto. Isso aqui não é uma proposição lógica, é apenas uma expressão. Falta verbo. Sem o verbo, não tem como tu dizer se é verdadeiro ou falso. Se não tem como tu dizer se é verdadeiro ou falso, não é uma proposição lógica. Porque proposição lógica tem que ter valor lógico. Ou verdade ou falsidade. Não pode ter os dois ao mesmo tempo e não existe um terceiro valor lógico. É um ou outro.
E o gato e o rato, falta o verbo. Sem o verbo, não dá para saber se é proposição. É apenas uma expressão, não é proposição lógica. Agora, se tu diz o gato e o rato são mamíferos. Mamíferos. Bom, agora sim nós temos uma proposição lógica que não me importa se é verdadeiro ou falso. A lógica também não quer saber o valor lógico de proposições simples. A lógica é que tu aprenda a fazer um raciocínio lógico correto, o cálculo proposicional, que a gente vai aprender. Tá? Mas a título de conhecimento da biologia, eu acho que o gato e o rato são mamíferos mesmo. Então, o valor lógico é verdade. O fato é que aqui nós temos uma expressão sem verbo. Sem verbo. Não tem valor lógico. Sem verbo, não tem valor lógico. Não é proposição lógica. E aqui nós temos verbo são. Verbo ser, ó. Mamíferos. E aqui então nós temos uma proposição lógica. Por quê? Porque é uma sentença declarativa. Tá? Outra característica importante da proposição lógica é o seguinte: proposição lógica tem um sujeito lógico, um verbo e um predicado lógico. Isso é lógico, não é da língua portuguesa. Não quer dizer, às vezes, o sujeito lógico não é o mesmo sujeito gramatical. Tá? O verbo é, mas o sujeito não. E o predicado lógico não quer dizer que é o mesmo predicado gramatical. A ideia é o seguinte, na proposição lógica. Tu falar algo de alguém. Falar algo de alguém. Esse de alguém é o sujeito lógico. Nesse caso, ele coincide com o da língua portuguesa. Ó, sujeito, o gato e o rato. O verbo e o predicado, que é mamífero, ser mamífero. Então tu está dizendo assim, ó, o gato e o rato são seres mamíferos. O predicado ser mamífero se aplica ao gato e o rato. E para que serve o verbo na lógica, na proposição lógica? Para te fazer a cópula. O verbo serve para fazer o que a gente chama na lógica de cópula. O que significa isso? Então, sujeito, igual da lógica, né? Sujeito, predicado. Igual da língua portuguesa, nesse caso. Predicado. E o verbo para fazer a cópula. É através da cópula que tu diz se a proposição é verdadeira ou falsa. A cópula. O que é a cópula? Aquele predicado se aplica verdadeiramente ao sujeito se aplicar, por meio desse verbo, a proposição é verdadeira. Se não se aplicar, a proposição é falsa. Quando tu diz assim, 2 é par, sujeito, 2. Verbo, ser, predicado, par. Aí tu olha, o par se aplica ao 2? Sim, proposição verdadeira. O martinês não é servidor. O martinês não é servidor público. Martinês, o sujeito, não ser o verbo, está negado aí, né? Então tu vai fazer uma cópula negativa. Servidor público, predicado. Aí tu vê, o martinês não é servidor? Não, a cópula não se faz, porque eu sou. Portanto, proposição falsa. Então tem um sujeito, um verbo para fazer a cópula e um predicado. Por isso que, quando não tem verbo, como esse exemplo de cima, não é proposição lógica, é apenas uma expressão, porque não tem como fazer a cópula, o juízo de valor. O que é cópula? Do ponto de vista da lógica, né? Cópula tem outros significados aí e tal. Mas o que é cópula do ponto de vista da lógica? É o juízo de valor, para dizer se a proposição é verdadeira ou falsa. Faça o juízo de valor do predicado com o sujeito por meio do verbo. Então, por isso tem que ter verbo. Feito, pessoal? Então, aí já vimos tudo isso aí, que não é proposição lógica, tá? Então, vamos repetir aqui para ver se a gente está ligado. O que não é proposição lógica? Perguntas, interrogação, a pergunta, né? Pergunta, sentença interrogativa, exclamativa, optativa, frases que não tem verbo, que a gente chama unicamente de expressão. E a última aqui que a gente vai conseguir resolver a questão é a sentença ou sentenças. Ah, tem verbo então? Tem verbo.
sentenças abertas. Tudo está na apostila. Sentenças abertas tem verbo, então tem que cuidar, porque tem verbo, ó, cuidado, tem verbo. É sentença, é declarativa. Pô, é quase tudo que precisa para ser proposição. É uma sentença, é declarativa. Porém, não é proposição por um detalhe, um único detalhe. Martinez. Fale. O professor Guilherme está em QAPI. Tá. Será que eu vou só concluir um raciocínio aqui e aí eu deixo o professor Guilherme falar, pode ser ou não? Pode ser sim. E tem a professora Eneida de Rio Pardo, lá da professora lá a amiga lá da professora da Margot, amiga, lá? né? Nossa parceira lá de Rio Pardo, da Margot, tá presente na aula também. Opa, legal. Não, eu acho que ela até comentou aqui, né? Tá ajudando a aula aqui, tá bem interessante. E Guilherme, só coloca nos últimos chats aí que tá. Oi. Opa, oi, professora Eneida. Tudo Seja bem? bem-vindo, obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço o convite, tá muito bom, muito bem, tá? Muito bom, gostei, tá? Tá bom. Estamos recém começando, mas vai dar tudo certo aí, se Deus quiser. Vai dar tudo certo, sim. Muito bem, então vamos lá. Sentenças abertas, pessoal, é o último item que não é proposição, que a gente já consegue resolver a primeira questão ali. Sentença aberta, ela não é uma proposição por causa que o sujeito é variável. Então essa é a característica principal da sentença aberta. Ó. Então o que eu tenho que saber de sentença aberta, por que não é proposição? Porque tem sujeito, tem verbo, tem tudo. Só que o sujeito é variável. E esse fato do sujeito ser variável não permite que eu estabeleça um juízo de valor definitivo. Não permite que tenha um valor lógico único. Porque como o sujeito troca, varia, ora é verdade, ora é falsidade, portanto não é nem verdade nem falsidade, não tem valor lógico. Dá o exemplo aí. O exemplo mais clássico são as equações. As inequações são exemplos de sentenças abertas. Quer ver? Olha aqui. Pega uma equação aqui, por exemplo. Tu tem assim, ó, x mais 4 é igual a 10. Muitos me diriam, Martinez, x mais 4 é igual a 10, tu passa o 4 para o lado de lá negativo, vai ficar x igual a 6. Tá, mas o que tu tá fazendo não é atribuir valor lógico, tu tá resolvendo a equação. O que é resolver uma equação? É encontrar um ou mais valores para o sujeito x aqui, que tornam essa sentença aberta uma proposição verdadeira, porque ela não é uma proposição, é uma sentença aberta. O valor lógico, qual é o valor lógico? Se eu te pergunto assim, x mais 4 é igual a 10, qual é o valor lógico disso? Não tem, porque depende do x. Se tu botar, olha aqui, ó, para x igual a 2, para x igual a 2 nós teremos, ó, 2 mais 4, 6. É diferente de 10. Então quer dizer que quando x é 2, essa frase é falsa. Porque dá 6, e 6 é diferente de 10. Mas para x igual a 6, aí tu vai ter 6 mais 4 igual a 10. Então nesse caso, a proposição é verdadeira. 6 mais 4 igual a 10. A sentença aberta ficou verdadeira, quando tu atribui o valor certo. Ou seja, isso aqui é uma sentença aberta, porque o sujeito é x mais 4 e ele vai mudando conforme tu atribui valores para o x. 2, 3, 4, vai mudando o valor lógico. Às vezes é verdade, às vezes é falso. Como o sujeito é variável, essa sentença que parecia uma proposição, porque é uma sentença, tem verbo, x mais 4 é igual, tem verbo aqui, ó, é igual, ser igual, tem verbo, é declarativa, está declarando algo do x mais 4, só que tinha tudo para ser uma proposição. Não é, porque o sujeito é variável e por isso ela não tem um único valor lógico, o valor lógico varia, tá? Esse é o exemplo clássico que são as equações. Outro exemplo, as inequações. X maior que 3. Da mesma forma,
o x vai variando, às vezes é verdade, às vezes não é. Sentença aberta. X mais y é par. Já caiu um monte de vezes em prova. Essa sentença aqui. Também o x vai variando, o y vai variando, às vezes é verdade, às vezes não é. Outro exemplo clássico. O concurso saiu esse ano. Assim, só assim. Vocês me diriam, só assim, você não sabe do que eu estou falando. Só assim, vocês me diriam que isso aqui é verdade ou falso? O concurso saiu esse ano. Verdadeiro ou falso? Só assim. Coloca para nós ali, Guilherme. Tá, o chat tem que... Ah, tá no último, mas eu acho que o último não foi... Ah, tá no último? Tá. E aí, o concurso saiu esse ano. Vocês diriam, é verdadeiro ou falso? Vocês não sabem, não poderiam dizer que é verdadeiro nem falso, porque vocês não sabem de que concurso eu estou falando. Está fora, não tem como saber, porque está fora de contexto ali, tu não tem elementos suficientes para saber de que concurso se está falando. Então é a mesma coisa, é uma sentença aberta. Olha aqui, o que acontece aqui? O concurso é o sujeito, o verbo é sair, ok, e esse ano é o predicado. Então tu poderia dizer que, se eu sei que concurso é, eu faço a cópula e eu digo se é verdadeiro ou falso, né? Mas como eu não sei que concurso é, esse sujeito aqui, ele é variável, eu não sei. Pode ser que eu diga SUSEP, por enquanto não saiu ainda, então é falso. Mas eu posso dizer aqui qual concurso que saiu esse ano. Polícia Federal, aí é verdade. Qual concurso que saiu esse ano? DPEM, é verdade, esse concurso saiu esse ano. Mas, desta forma, sujeito variável, eu não sei. Essa frase é uma sentença aberta, porque não tem como fazer cópula. Isso aqui é sentença aberta. Outro exemplo. Ela passou no concurso de 2020. Ela não sei. Vocês vejam que para a língua portuguesa, ela não é um sujeito indeterminado, não é um sujeito inexistente, é um sujeito simples, bem determinado. Ela. Mas para a lógica, ela não sei quem é, a Maria, é o Pedro, é o Tiago, não sei. Quando dá um nome, mesmo que tu não conheça a pessoa, dê um nome, é uma proposição lógica. Não dê um nome, ela, ele, os alunos, alguém, aí sentença aberta, tá? Veja que do ponto de vista gramatical, ela é um sujeito determinado, ela. Mas do ponto de vista lógico, ela é um sujeito variável que gera uma sentença aberta. Entenderam bem, pessoal? Nós vamos aprofundar um pouco isso aqui. Por quê? Porque é um assunto que está no edital Sentenças Abertas. A gente vai estudar lá para frente. Vamos aprender a quantificar sentenças abertas. A gente coloca um quantificador na frente. Aí, aquilo que era uma sentença aberta se transforma numa proposição. Mas eu vou explicar isso depois. Por enquanto, eu só quero que vocês olhem a frase e digam, isso aqui é uma sentença aberta. Lá na frente a gente vai aprender a operar, né? Usar operações com sentenças abertas. Uma delas é fechar a sentença, transformar a sentença aberta numa proposição. Uma maneira é colocar um quantificador. Só estou adiantando aqui, mas depois eu vou explicar. Por exemplo, tu coloca assim, algum concurso, algum é um quantificador existencial. Se tu bota assim, tira esse O aqui. Algum concurso saiu esse ano. Bom, aí proposição lógica verdadeira, porque algum é um quantificador existencial ou particular que tem uma das finalidades é transformar uma sentença aberta numa proposição lógica. Porque é verdade, algum concurso saiu esse ano, então embora eu não saiba que concurso específico, como pelo menos um saiu, a proposição é verdadeira. Aqui eu poderia dizer também, qualquer que seja, é um símbolo matemático, né, ou da lógica matemática, o todo faz essa sentença aberta se transformar numa proposição. E isso não é verdade, todo x mais y é par, isso aqui é falso. Então isso aqui a gente vai ver também depois, né? Agora eu só quero que vocês identifiquem a sentença aberta e depois a gente vai tratar desses quantificadores aqui. Beleza? Então agora a gente volta para a nossa questãozinha que originou a nossa aula aqui, o nosso debate, o início, né?
Aqui? Martinez, Oi. o professor Guilherme está aí. Opa, o Guilherme, diz pro Guilherme aí falar então, por favor. Professor, desculpa, me esqueci do senhor. Faça uso da palavra, por gentileza. Fala, Martinez. Fala, meu querido. Tranquilo? Tô ouvindo? Tô ouvindo? Tudo certo, parabéns pela aula, tô ouvindo atento aí, acho que eu vou continuar nesse curso aí que tá muito bom, hein? Excelente. Valeu, professor. Tá bom, entrando aí na aula, venho dar as boas-vindas aí pro pessoal, dizer que aceitei novamente o convite da Aline aí, porque a minha ideia é ajudar esse pessoal, né? Eu sou concurseiro, né? Eu só mudei a condição porque fui aprovado, mas durante 8, 9 anos aí papirando, sempre trabalhando e aquela coisa, era 2, 3 horas por dia, era o que eu tinha, não tinha muito mais que isso, porque eu trabalhava no fórum, assessorava juiz, né? E sempre estudando antes do edital. O edital daqui a 2 anos. Bom, os editais monstros, né? No meu caso, delegado de polícia, eu fazia para juiz, defensor, então eram umas coisas imensas, né? E na luta, me formei na Orcamp aqui, né, em Bagé também, e consegui, graças a Deus, passar nesse concurso hoje, delegado de polícia em Dom Pedrito. Vi o relato do Jair aí, eu recebi 5 agentes lá e 3, eu acho, ou 4 são do Tia Concursos, né? O Jair, a Fábio, eu acho, a Jo, não me lembro os quantos, né, a galera aí, e agora eu venho aqui tentar dar uma contribuição aí, ajudar o pessoal, já participei na PRF, foi uma experiência muito legal, e espero aí poder contribuir, vamos seguir firmes, só não passa quem desiste ou quem morre. Né? Opa! Essa aí, não dá para desistir, tem que focar, vamos lá. A galera aqui tem excelentes professores no TIE, todo mundo destinado aí, obstinado para ajudar o pessoal, e a minha ideia é essa, e vamos atracar junto, a minha parte é processo penal, né? Uma matéria que eu gosto muito, tem contato diário, né? Espero contribuir aí, dar uma força para a galera, para ver todo mundo aprovado. Muito obrigado, Guilherme. Pô, satisfação enorme tê-lo na equipe, tê-lo aí como participando da nossa aula aí, um grande exemplo de concurseiro aí, já passou por todas essas fases aí. Certamente teve dificuldades, né, pessoal? Chegou o cara é delegado e tal, mas certamente ele passou por dificuldades aí, teve concurso que ele não deve ter passado, né? Sim. Como diz o William Douglas, aqui está um colecionador da derrota, né? Até chegar na aprovação, eu tomei laço em, sei lá, mas eu passei nesse, agora eu reprovei em 20, 30, não sei se tem quanto, né? Sim. Mas esse é o normal, né? Aí tu toma o pau e vai lá e vê onde tu foi mal e volta de novo e vai te aperfeiçoando. É assim, 8 anos estudando praticamente, quase que diariamente. E aquela coisa, é o esforço, né? É a luta diária, é o continuar, é a sequência, né? E as adversidades vêm, tu segue, e família, e amigos, e tudo, e tu vai conciliando, vai jogando, né? Mas nunca parar, né? Nunca desistir. Seja pouquinho, eu tenho 1 hora por dia. Bom, pega aquela hora e seja efetiva, né? Sai do celular, sai da internet, foca só na aula, foca no teu papiro ali, que vai dar certo, né? É difícil, foram anos eu não sabia o que era tirar férias, fui tirar férias ano passado, né? 8 anos sem férias, sempre trabalhando, pegava as férias para estudar para o concurso, né? Como todo mundo, a história do concurseiro aí no geral é essa, né? Sacrifício, a batalha, mas eu garanto, o dia da posse ele compensa todo o esforço, né? Eu faria tudo de novo, né? Sem sombra de dúvida. E essas carreiras, então, Polícia Civil, eu sou suspeito porque é uma coisa que eu adoro mesmo, amo, me achei, assim, me encontrei. E a SUSEP de igual forma, né? São carreiras atraentes, são coisas... Tu não tem uma rotina, né? Cada dia um dia diferente, não tem aquela coisa toda, aquela mesmice, não. Chega no dia tudo pode vir o vento, acontece uma coisa diferente, né? Muda tudo, então são coisas, uma carreira, ambas, né? Polícia Civil e SUSEP são excelentes, instigantes, bem remunerados atualmente no estado, né? Então, é o sonho de consumo e vale a pena, galera. Tem que se esforçar aí que dá certo. Pô, muito obrigado, hein, Guilherme? E, cara, tu acha que a força de vontade e o sacrifício superam a inteligência ou não? Eu nunca fui o 01 em nada, eu me demorei para me formar em Direito, eu levei 8 anos porque eu não conseguia, também tinha que conciliar o trabalho, então era devagarinho e tal. Eu vi muita gente mega crânio, mega inteligente que não chegou lá, né? Porque acaba relaxando, confiando. E o contrário também, né? O contrário também, a gente vê, o cara não se considera tão inteligente, o cara até acha que não é, que tem dificuldade.
déficit de Exatamente. atenção, não sei o que, e passa. É o esforço, né, cara? É uma luta contra si próprio. Na verdade, tu não concorre contra ninguém, tu concorre contra ti mesmo. Tu tem que tentar ser melhor do que ontem, né? E te aprimorando, e batalhando, e ter cercado de pessoas que pensam do mesmo jeito. Aquelas pessoas negativas, tu te arreda delas, né? Aqueles que dizem, mas é uma vaga. Né? O meu caso eram 100 vagas, eram 15 mil candidatos, gente do país inteiro. Aí vai dizer, não, tu é de Bagé, da Urcamp, não vai dar certo. Cara, essas pessoas tu sai fora. E eu fiquei em 55º, né? Fui chamado na primeira turma. E, cara, é no esforço, na raça, não tem nada de gênio, de nada. Vou lá todo dia, papirando, conversando, trocando ideia com pessoas, né? Se cercar dessas pessoas que estão imbuídas da mesma finalidade, né? Professores, colegas de cursinho, todo mundo com uma energia boa. E a coisa vai fluindo assim, e quando vê, tu te dá conta, tu vai avançando nas fases. Cuidar o físico também é importante nesses concursos, né? Tu tem que ir pensando, tem a corrida e coisa e barra. E aí, cara, uma coisa cada vez, quando vê... E o concurso te escolhe, né? Chega uma hora que ele vai te escolher. Ele vai escolher e cada um vai ser premiado no momento que merecer, né? E o merecimento é pelo comprometimento, né? Tem que ver quanta pessoa está comprometida, né? Eu quero passar. Não, mas quanto por cento tu está comprometido a passar, né? Realmente tu tá comprometido, tu vai abrir mão das coisas, tu vai conseguir, né? Vai, foca, ter cerca dos melhores materiais, de um apoio bom, de um curso bom, que vai dar certo. É o esforço. Não tem essa do gênio, do mais inteligente, não. Isso aí é lenda. É o mais esforçado, aquele que batalha, que vai conseguir. Cara, muito obrigado, assim, eu concordo 100% com o que tu diz. E se a gente olhar aí, pessoal, os depoimentos são muito similares, cara. Não tem segredo, a regra é essa aí, cara. O esforço diário ali, a dedicação, vontade de desistir, todo mundo tem, né? Cansaço, dificuldade, isso aí não tem como não ter, né? O mundo hoje é muito complicado, assim. Mas é o tempo, o custo, é o preço que tem que se pagar, é o tempo. E o que ele falou ali é o quanto de prioridade é na tua vida, né, cara? O quanto tu tá comprometido, né? Pô, se tu colocar, é prioridade na minha vida, mas isso tá na frente, aquilo tá na frente, aquele outro tá na frente. Pô, tu bota 3, 4 coisas na frente, já era, cara. Já era. Dos tantos cursos que eu fiz uma assessoria, um coach, um pessoal lá do Nordeste até, e uma das perguntas era, quão comprometido tu estás? Qual é o teu, de 0 a 100, qual é o teu nível de comprometimento com esse projeto de vida? Aí tu para e tu reflete, né? Será que eu tô mesmo? Ou será que é à noite? Ou será que eu vou pro bar sábado? Ou será que eu vou curtir um carnaval, não sei aonde? Cara, aí tu te mede, né? Sim. Não, eu tô 100% comprometido com esse projeto. É o meu projeto, eu vou... Claro, eu tenho minha família, eu tenho que focar aqui também, claro. Não posso descuidar disso, mas as horas vagas, o que eu tiver, é nisso aqui. E aí tu flui, a tua cabeça começa a entrar assim de cabeça, e tu vai melhorando, tu vai vendo que teu índice vai melhorando. Quanto mais tu te compromete, mais tu estuda, mais tu melhora, mais tu te motiva, e tu não quer parar, né? E chega uma hora que te convida para uma coisa que tu não quer mesmo, tu não quer, porque tu quer seguir que tu tá vendo o resultado, né? E quando tu tá aí, velho, aí é questão, é detalhe, aí é o dia da prova, é o momento, né? É só isso que separa a aprovação. É tudo isso, né, cara? Tudo é assim, né? Depois que gera um ciclo vitorioso, a coisa vai melhorando. No início é tudo desprazeroso, tu não sente vontade de estudar nada, essa matéria é horrível, aquela outra matéria é horrível. Quando tu começa a acertar, ter bons resultados, aquilo vai mudando, tu já vai olhando com uma outra forma, já é prazeroso, tu já quer fazer mais, tu já vibra com acertar alguma coisa. Tudo na vida é assim, né, Guilherme? E claro, e outra coisa assim, ó, o estudo ele não pode ser um fardo, né? Tu não pode ir para aula, lá vou eu. Não, cara, quem está aqui, quem está hoje nessa aula já é um privilegiado, né? Porque é uma pessoa que tem condições de conseguir um curso, que já tem um nível superior, que já está entre 8% da população brasileira, nem isso, acho que é menos até quem tem, né? A maioria, e mesmo quem não tem, né, cara, que já fez o ensino médio, que já é, eu acho que nem 10%, 15% da população, então já é um vitorioso, né? E, cara, tem que fazer isso aqui, de certa forma, assim, ó, tem que ser um prazer, sim, por que não? Tem que ser uma coisa leve, tranquila, que flui muito melhor. Muito obrigado, cara. Sim, 100%. Tenho certeza aí que alguém aí vai tocar, acho que a maioria do pessoal vai ouvir isso aí, esse exemplo. Assim como os outros colegas que participaram aí também. E isso aí, com certeza, é o exemplo. Uma coisa que a gente aprendeu no Exército, lá eu aprendi no Exército, o Guilherme deve ser um lema da polícia também, da Polícia Civil, que a palavra convence e o exemplo arrasta, né, cara? É isso aí. Era isso aí que tu ia dizer, né?
Exatamente isso aí. A palavra convence é exemplo raça. Acho que todos nós, né, cara? Eu me espelhei em alguém, tu se espelhou em alguém para passar em concurso, e os colegas que aqui estão se espelharem em alguém, e quem está assistindo a aula aqui tem vários modelos aí para seguir, e todos seguem mais ou menos a mesma receita aí, cara. É se dedicar mesmo, não colocar a culpa nos outros. A gente coloca a culpa nos outros. Ah, não passei por causa do outro. Cara, é contigo, meu amigo. Hoje o conhecimento é tão acessível, né, cara? A gente mastiga aqui, dá o caminho, segue esse caminho aqui, mas tu vai ter que trilhar o caminho. Tu vai ter que, se eu te der 10 exercícios em aula de raciocínio lógico, tu tem obrigação de buscar mais 10, 20, 30 exercícios. Por todas as fontes que tem, internet, etc. É fácil pegar a prova, refazer as provas. Então é tu que tem que fazer por ti, né, cara? E a gente tá aqui para ajudar, para facilitar. Mas o mérito é do aluno, cara. Um bom aluno com um péssimo professor passaria. E um mau aluno com um excelente professor rodaria. Isso é óbvio, não é, Guilherme? A força está na gente mesmo, né? É. E tem facilitadores, pessoas que inspiram, mas claro. O mérito está lá dentro de cada um, né? Isso aí. Muito obrigado, cara. Valeu mesmo, hein? Show de bola, 100%. Vamos terminar essa questão aqui para fazer um intervalinho, que agora daqui a pouco é o professor Harrison. Tá, vamos lá, vamos ver se a gente aprendeu alguma coisa. Questãozinha da prova da SUSEP, concurso 2014, Fundatec. Sejam dadas as proposições a seguir. 1, 2, 3 e 4. Quais delas são proposições lógicas? Número 1, pessoal, o que nós temos aí na número 1? É uma proposição lógica ou não? 3x menos 6 menor ou igual a 9. Tem que saber resolver? Não precisa resolver. Eu só tenho que dizer se é proposição ou não. Então eu falei, isso aqui é uma inequação, né? O sujeito é variável e o Christian Pimentel já respondeu, é uma sentença aberta. Sentença aberta não é proposição, não é. Proposição, não é. Então primeira não é. É o quê? É uma sentença aberta. Beleza. Número 2, rapidão. 4 mais 5 é igual a 8. Olha, essa aqui não tem variável, o sujeito é bem definido. Dá para saber se é verdadeiro ou falso, mesmo que eu não saiba calcular. Porque podia ter uma conta ali complicada que eu não sei calcular. Não tem problema, só tem que saber o seguinte. Tem valor lógico? Ou é verdadeiro ou é falso? Tem sentido completo? Tem verbo? É declarativa? É tudo isso, ó. 4 mais 5 é igual a 8. Tá falsa, é falsa, mas mesmo sendo falsa, é uma proposição lógica. Então aqui nós temos uma proposição lógica. A 2 é. E a 3? O lucro da empresa cresceu apenas 2% em 2013. O que vocês acham? O lucro da empresa cresceu apenas 2% em 2013. Olha, tem verbo, cresceu. O lucro da empresa é o sujeito. Tem predicado, mas será que é proposição ou não? O que vocês acham? O colega ali, o que ele respondeu? O que acontece aí? Sim ou não? É proposição ou não? Não é, né, pessoal? Novamente nós temos uma sentença aberta, porque olha, o lucro da empresa. Que empresa é essa? Não diz. É uma empresa X. Pode ser a Petrobras, aí é verdadeiro, pode ser a Vale do Rio Doce, aí é falso, pode ser o Banco do Brasil, verdadeiro, pode ser o Banrisul, aí é falso. A gente não sabe que empresa é. Então, mais uma vez, nós temos aqui outra sentença aberta, ó. Sujeito variável, sentença aberta. Sentença aberta não é proposição lógica. E aí vamos para a última. 2 é o único número primo que é par. Então 2 tem verbo aí, ó. É o único número primo que é par. Até nem sei se é verdade, porque eu não sei o que é número primo. Né? Mas para quem não sabe, número primo é aquele que dá para dividir por um e por ele mesmo, e somente por eles. E é o caso do 2, 2 é um número primo. E também é par, porque dá para dividir por 2. Número par é aquele que dá para dividir por 2. Portanto, além de ser uma proposição, que tem verbo, dá para fazer cópula, 2 é primo e par ou não? É primo e par. Ela é uma proposição verdadeira. Então essa aqui é uma proposição. Tá? Portanto, das 4, só tem 2 proposições, que é a número 2 e a número 4. Por isso que o gabarito é a letra E, ó, apenas 2 e 4.
Então, só com essa explicaçãozinha que a gente deu nessa aula, já fizemos aqui uma questão da Fundatec e dá para fazer um montão de questões apenas com essa explicaçãozinha que eu falei aqui na aula. Tá legal, pessoal? Eu vou fazer um intervalinho, se alguém não tiver nenhuma pergunta aí. Aí, para a próxima aula agora já o nosso professor Harrison, vamos fazer um intervalinho aí, 10 minutos, tá? A primeira aula tivemos a grande participação aí dos nossos colegas, professores, ex-alunos, né? Vários alunos aí dando depoimento, mostrando que é possível passar na prova, basta querer. Tá bom, pessoal? Ok? Podemos fazer um intervalinho aí? Vamos fazer então um intervalinho, 10 minutinhos aí, daqui a pouco, 15 minutinhos, nós retornamos com o professor Harrison.